A história real do homem rico é o mendigo Lázaro. É disto-lhe haverão. Elas temos Moisés e os profetas. Ouça-nos. Lucas capítulo 16, versículo 28. Estimado ouvinte, que tem saudações. O meu nome é Juan Cepeda. Neste áudio vamos estudar de maneira expositiva Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31. Ou seja, vamos ir verso por verso, esquadrinhando. O Senhor Jesus, quando caminhou na terra sendo verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, contou um ato absolutamente real, a história do homem rico e do mendigo Lázaro. Eu acho sumamente necessário destacar isto como um ato ou uma história real, porque seitas como os mal chamados testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia têm ensinado por décadas que o contado pelo Senhor Jesus no Evangelho de Lucas é só uma das muitas parábolas ditas por ele, devido a que eles negam a existência do inferno como um lugar de tormentos literal e negam a existência da alma dos impíos após a morte física. No entanto, as características comuns das parábolas são os que não assinalam nomes reais em lugares específicos, porque, por meio destes, o Senhor Jesus falou só aos judeus e às multidões sobre assuntos espirituais, usando cenários cotidianos para lograrem compreender. Porém, a história do rico e do Lázaro está muito longe de ser uma parábola. Vamos começar. Para pôr as coisas no seu devido contexto, no Evangelho de Lucas capítulo 6, desde o verso 1, o Senhor Jesus ensinava os judeus sobre as riquezas, contando primeiro a parábola do mordomo infiel, a qual não vamos abordar neste presente áudio. Nos versos 10 ao 15 deste mesmo capítulo, Jesus diz as seguintes palavras aos judeus que tínhamos os seus corações postos nas riquezas deste mundo. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará nas verdadeiras? É se não alheios nas fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Este mesmo servo pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer a um e amar a outro. Ou se há de chegar a um é desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que éramos avarentos, ouvíamos todas as coisas e zombávamos dele. É disse-lhes: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Estimado ouvinte, a história que vamos estudar de maneira expositiva deste áudio é pura revelação, pois Jesus revela finalmente aos judeus o que está no submundo, conhecido em hebraico como Seol. Depois de Gênesis a Malaquias, não há revelação detalhada nem sobre o lugar de tormento, nem sobre o seja de Abraão. Depois começamos pelo verso 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e via todos os dias ralada esplendidamente. A história começa com uma descrição do homem rico, cujo nome não é mencionado. O versículo começa com havia, que significa existia ou existiu. As vestes deste homem eram de púrpura e linho fino, muito semelhantes às usadas por pessoas religiosas como os fariseus, a quem Jesus conta a história, que se preocupava mais da aparência exterior do que com a imundície das suas almas. O estilo de vida deste homem materialmente rico era banquetear-se abundantemente via feliz as na carne todos os dias. Por outras palavras, o homem rico vivia com uma alegria terrenal, rodeado de luxos, oferecia banquetes e muito provavelmente fazia acompanhado por amigos que estavam com ele por mero interesse. Mas como diz Provérbios capítulo 19, versículo 4, as riquezas atraem muitos amigos, os meus pobres afastam-se
dos seus amigos. A felicidade terrenal é temporal do homem rico, nunca lhe permitiu ver o perigo que havia no bens mais precioso que é possível, é do qual nunca cuidou, a sua alma, por ter colocado o seu coração em riquezas incertas e rejeitando a fé de Abraão. Se pensamos nas palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19, não acumulemos para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, é onde os ladrões arrovam. Que terá sido feito de todas as riquezas que o homem rico acumulou? Bem, nada, muito provavelmente foi destruída pelos seus 5 irmãos que estavam tão perdidos como ele. Todas as suas roupas finas e as riquezas que ele trabalhou tanto para adquirir são agora apenas pó. Aquele homem estava completamente obscurecido pelas riquezas, o, o que o impedia de ver o perigo que se encontrava. Tudo o que precisava era que o seu coração parasse de bater para perder-lo tudo, incluindo sua alma. Pois as suas riquezas capturaram o seu coração, embriagaram-no espiritualmente, deixando de discernir o perigo em que a sua alma se encontrava. Vamos ler agora o verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Em contraste, estimado 20, havia um mendigo cujo nome é revelado, Lázaro, que significa aquele ajudado por Deus, que estava coberto de chagas e jazia à porta da casa do homem rico. Mais uma vez, o versículo 20 começa com havia, que significa existia ou existiu. Lázaro era um mendigo, um homem que não tinha nada de que se vangloriar materialmente. Primeiro, é mencionado o seu nome, Lázaro. Portanto, ela existia, é absolutamente conhecido pelo Senhor Jesus. É por isso a história não pode ser uma parábola. Em segundo lugar, este homem, Lázaro, não tinha nada de que se vangloriar, pois tudo o que podia fazer era recorrer ao Senhor Jesus em busca de misericórdia, como o coração constrito é humilhado. Apesar de ser um evento real, espiritualmente falando, Lázaro procurava saciar a sua fome com algo. Contentava-se em comer apenas um pouco de algo que o homem rico tinha e que isto ignorava. No entanto, era muito importante para Lázaro daí a sua insistência de permanecer à porta da casa do rico. As chagas do Lázaro que ele tinha literalmente mostram a importância que Lázaro tinha para a sua alma, uma vez que não escondia as chagas sofridas, que simbolicamente podiam ser os seus pecados, mas o homem rico escondia-as vestindo roupas finas. Vamos ao versículo 21. É desejável alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as jagas. Estimadamente, o desejo de Lázaro era apenas saciar-se com as migalhas que caíam da mesa, ou seja, algo que era descartável para o rico, mas era desejável para eles, pois na sua pobreza conseguia ver o que o rico não podia conseguir ver. Estas migalhas têm um importante significado espiritual. Lázaro nunca pediu para ser convidado ao banquete do rico, mas sim apenas queria as migalhas para saciar a sua fome. É sobre as migalhas, Jesus conta a história de uma mulher cananeia em Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Vamos ler esta passagem. Ela levantou-se dali e foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha o espírito imundo, ouvindo falar deles, lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de seu filho o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos, é lançá-lo
aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, senhores, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ela disse-lhe: Por essa palavra, vens, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Estimado ouvinte, aqui vemos duas coisas que merecem destaque. Primeiro, a mulher é cananeia, ou seja, gentia. E na história deste áudio, tudo parece indicar que Lázaro também era gentio, visto que ela parece alheio a tudo relacionado aos judeus. A segundo, ela contentava-se com migalhas, tal como Lázaro desejava. Depois, primeiro, a mulher cananeia sabia que Jesus era o Messias, que havia salvação não só para os judeus, mas também para os gentios como ela. Em relação a Lázaro, ela apenas queria as migalhas do pão que o rico tinha. É que era claramente judeu, dado que este expressava o que Lázaro desejava, a salvação da sua alma. No versículo 21, percebemos o qual duro era o coração do rico e, portanto, o qual carente de misericórdia. Pois, embora lhe pudesse ter dado pão, ignorou-o completamente. Atos cais foram ter com Lázaro para lhe lamber as jagas e aliviaram um pouco. Até os cais foram mais misericordiosos do que o próprio rico. E vamos ao versículo 22. Aconteceu-nos que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Finalmente chegou a hora da morte física de ambos homens, com corações e realidades completamente opostas uma à outra. Lázaro morreu precisamente pois tinha a fé de Abraão no Redentor. Tal como Job disse, eu sei que o meu Redentor vive. Depois, foi levado pelos anjos do Senhor ao seio de Abraão. Todos os justos do Antigo Testamento, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Saul ou Davi, entre outros, foram para aquele lugar de consolação. Isto porque as suas almas ainda não haviam sido redimidas. Não podíamos ascender diretamente ao céu, pois nada de impureza as pode entrar no monte dos Senhores, como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. No entanto, estas almas sendo justificadas, tínhamos apenas de aguardar a promessa do Senhor do Redentor, em que os justos creremos com fé enquanto viveram. O rei Davi disse no Salmo capítulo 16, versículo 10: Não deixarás a minha alma no Sheol para sempre, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O termo Sheol, que significa o lugar dos mortos em hebraico, dividia-se entre o seio de Abraão, o lugar de consolação, é o lugar de tormentos, o Hades. A alma de Lázaro, diz Jesus, foi levada por anjos ao mesmo seio de Abraão, para aguardar o cumprimento da promessa que Moisés, Davi, Saul, Jacó, Raab, Noé, Sansão, Salomão e o profeta Isaías, entre outros, creram. A redenção das suas almas, a ida para o seu próprio céu, para a presença do Pai. É por isso a alma de Lázaro não podia ir diretamente para o céu, porque os seus pecados cometidos durante a sua vida ainda estavam ligados à sua alma. Eu insisto que nada de impurezas as pôde entrar na presença do Pai. No entanto, Lázaro tinha a fé de Abraão. E isso justificou-o diante de Deus, pois viu a sua fé no Redentor em se querer satisfazer-se das comas migalhas que caíam da mesa do rico judeu, que este desprezava. E chegou também a hora deste homem, como nos conta a história de Jesus, quando foi sepultado. Talvez pessoas importantes se tenhamos vindo despedir no seu funeral. É porque toda a sua vida de alegria terrenal não lhe serviu de nada. Mas não só perdeu as suas possessões materiais e a sua fama, como também perdeu a sua própria alma. Pois que aproveitará ao homem ganhar
o mundo inteiro é perder a sua alma, o que dará o homem em troca da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Estimadamente, os bens materiais e os prestígios são inúteis neste mundo. Pois estão condenados a transformar-se em pó. O Salmo capítulo 1, versículo 4 diz que os ímpios são como o pó, que o vento espalha. Vamos agora ler o versículo 23. Enoados, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longo Abrão e Lázaro no seu seio. O bem rico encontrou-se no próprio Hades, ou um lugar de tormentos, onde permanece até agora, aguardando para compadecer diante do grande trono branco, a fim de ser julgado de acordo às suas obras em vida, a ser lançado num corpo de humilhação, no lago de fogo, pelos séculos dos séculos. No Hades, este homem foi humilhado, cumprindo-se o que é dito em Mateus capítulo 23, versículo 12. Porque quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que gloriava-se em vida estava agora a ser humilhado, e será humilhado por toda a eternidade. O curioso, estimado ouvinte, é que Jesus comenta que o rico ergue os olhos, isto é, que a alma não é incorpórea. Enquanto estava em tormentos, este homem viu Abrão ao longe e Lázaro no seu seio. Tanto o Hades como o antigo seio de Abrão são lugares situados nas profundezas da terra, ou o mundo subterrâneo, separados uns dos outros por um grande abismo. O que não tinham a fé de Abrão estava no lugar de tormento, e os que tinham a fé de Abrão estavam no lugar de consolação. A palavra sejo refere-se ao lugar do corpo onde se localiza o coração, pois sabemos que está associado à mente. Pode-se inferir que o nome do lugar de consolação se refere diretamente ao coração de Abrão, ou aos seus pensamentos. Abrão é o pai da fé. Por um lado, Lázaro estava reunido com Abrão no seu seio. Ambos tinham a fé no Redentor, em seu Redentor. Por outro lado, o rico viu-se atormentado, reunido com as almas dos impíos perdidos que em vida nunca creram no Redentor, pois as suas vidas eram pura vaidade. É como consequência as suas lembranças, a sua memória desapareceu da face da terra. Continuemos a ler no versículo 24. Clamando disse Abrão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. No versículo 24 confirma-se por 3 vezes que a alma é corpórea, dado que possui cordas vocais, dedos e língua. Da mesma forma, o rico clama em desespero, a tal ponto que chega ao lugar de consolação. É porque este homem clama, Pai, Abrão, tem misericórdia de mim. O rico conhecia Abrão, talvez fosse circuncidado na carne, tentou guardar a lei de Moisés, aguardou o sábado, mas de nada lhe serviu. É porque não tinha a fé de Abrão no Redentor. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7 ao 10, salienta-se que João Batista disse aos religiosos que se aproximavam a ele para ver o batismo nas águas. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não penseis em dizer a vós mesmos, temos por pai Abrão. Porque vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abrão. E agora também o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Estimado ouvinte, aquele rico judeu que agora está atormentado no lugar de tormentos,
tendo sido filho de Abraão na carne, de nada lhe beneficiou, pois sempre rejeitou a fé de Abraão. É consequentemente a sua alma buscando os prazeres temporais do pecado. Curiosamente, quando pediu misericórdia a Abraão, nunca pediu para ser tirado do lugar de tormento. Aqui há um traço de personalidade bem conhecido deste homem, manifestado tanto em vida como agora em tormento, pois, apesar de sofrer terrivelmente, nunca se dirigiu diretamente a Lázaro, expressando mesmo estando ele no lugar de tormentos e o mendigo no lugar de consolação. É por isso não é querendo nunca estabelecer um diálogo como com Lázaro. O outrora rico pediu a Abraão que molhasse a ponta do seu dedo na água e refrescasse a língua, pois estava atormentado na chama do inferno. Estimadamente, em primeiro lugar, a doutrina da aniquilação das almas é falsa, pois, pelas próprias palavras do Senhor Jesus, a alma do rico foi atormentada, enquanto a alma de Lázaro foi consolada. Em segundo lugar, o inferno é um lugar completamente real, desnegado pelas seitas adventistas do sétimo dia e os testemunhas de Jeová, as quais voltam-se para o Antigo Testamento para sustentar as suas falsas doutrinas da aniquilação das almas e da inexistência do inferno. A seita dos testemunhos de Jeová ensina-me que, uma vez que um justo morre, a sua alma dorme até a que a nova terra seja restabelecida, enquanto as almas dos ímpios deixam de existir. Para sustentar este falso ensinança da aniquilação das almas dos perdidos, precisam de distorcer certas passagens do Antigo Testamento. Vamos ver algumas delas. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória delas. Salmos capítulo 34, versículo 16. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos impíos apodrecerá. Provérbios capítulo 10, versículo 7. Por sua vez, os adventistas do sétimo dia cremos na aniquilação total das almas dos impíos e na inexistência tanto do lugar de tormento como do lago de fogo. É claro que não cremos no dia do juízo dos perdidos. Para elas, a alma, o espírito e o corpo são um ser único e uniforme. Afirmam que o termo Sheol, que significa o lugar dos mortos, se refere apenas ao sepultamento do corpo, baseando-se noutros textos, como Gênesis capítulo 37, versículo 35, em que Jacó, profundamente perturbado após receber a falsa notícia da morte do seu filho José, diz: "E descereis ao Sheol lamentando o meu filho." Confiem também no Salmo capítulo 16, versículo 10, em que o rei Davi diz que o Senhor não deixará a sua alma no Sheol, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Bem, nas suas mentes distorcidas, elas argumentam que se as almas de Davi ou Jacó formos para o Sheol, então, por conclusão, este não pode ser um lugar de tormento, dado que eles andaram com Deus e deveriam ter ido diretamente para o céu. Mas o que estas pessoas não sabem é que os justos do Antigo Testamento não podiam ir diretamente para o céu, porque as suas almas ainda não tinham sido redimidas, dado que Cristo ainda não tinha derramado o seu sangue na cruz do Calvário. Desta forma, o Senhor salvaguardava as almas dos justos como Davi e Jacó no seio de Abraão, que situava-se no Seol, enquanto a promessa do Redentor era cumprida. Da mesma forma, estimado ouvinte, durante o Antigo Testamento não havia grande revelação sobre como era o Seol, dado que não havia uma revelação detalhada ou exaustiva sobre o lugar de consolação para os justos e o lugar de tormento para os impíos. É o próprio Senhor Jesus revela a existência de ambos lugares através desta história verídica. Vamos ler agora, estimado ouvinte, o versículo 25. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebiste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este
é consolado e tu atormentado. Estimado ouvinte, os bens materiais efímeros e a boa vida do homem rico eram mais uma maldição do que uma benção, pois o seu estilo de vida frívolo cegava-o é, ver, obviamente, os perigos em que a sua alma se encontrava. No entanto, o homem rico não foi para o inferno por ser rico, nem Lázaro foi para o seja de Abraão por ser pobre. Até Abraão e o seu sobrinho Lot eram muito ricos. Para não falar de Jó, do rei Davi e do rei Salomão, que eram justos aos olhos do Senhor, todos os quais partilhavam a mesma fé de Abraão. Lázaro estava num lugar de consolação por ter crido no Redentor. Não obstante, o homem rico desprezou a fé de Abraão, chegando mesmo a chamar-lhe pai, enquanto ordia. A história diz-nos que ela viveu dia após dia em deleites temporais, mas não refere-se a que tinha a fé de Abraão. Ao contrário do homem rico, Lázaro sofreu muitos males na sua vida, eh, e que talvez pode ter sido uma benção, dado que aqueles tempos difíceis lhe permitiram refletir sobre a sua vida, cumprindo em certa medida Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que diz: é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois este é o fim de todos os homens, e os vivos o levarão a sério. Embora, estimadamente, o que Lázaro sofreu foi fome, jagas na carne, angústias. Estes males permitiram-lhe procurar o espiritual, a salvação da sua alma, em última análise. Por um lado, o homem rico, ao viver em banquetes, o seu coração estava focado na futilidade desta vida terrenal e passageira. Uma coisa curiosa, estimado ouvinte, é que Abraão disse ao homem rico: lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida. Isto indica claramente que as almas no inferno têm plena memória e consciência de tudo o que aconteceu ao longo das suas vidas e do que acontecerá a seguir. Isto porque o rico reconheceu o mendigo que tinha desprezado, sabia o seu verdadeiro nome e reconheceu Abraão. Da mesma forma, as almas que jaciam no seio de Abraão também tinham plena memória e consciência. Todos em uníssono aguardavam o Redentor, que, através do seu sangue, as redimiria para que pudéssemos ir à presença do Pai no céu. No entanto, no céu e na a nova terra não haverá memória do passado, segundo Isaías capítulo 65, versículo 17, como Jesus conta. Vamos ler agora o versículo 26, que diz assim: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisermos passar daqui para vós não poderíamos, nem tampouco os de lá passar para cá. Estimado ouvinte, além da descrição física deste abismo entre os justos e os impíos, pois, como disse Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 14, o Pai libertou-nos do poder das trevas e transportou-nos para o reino do Filho do seu amor, em que temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Portanto, um abismo espiritual entre nós, os salvos e os perdidos, pois a luz e as trevas não temos comunhão. Desta forma, o Antigo Testamento também existia um abismo entre os justos pela fé de Abraão e os impíos. Este abismo reflete-se no Seol, pois um justo não se podia misturar com um injusto. Vamos ler agora os versículos 27 e 28. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à caça de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venhamos também para este lugar de tormento. Estimadamente, então, o homem rico volta a trouxer a Lázaro, não falando diretamente com ele, mas sim através de Abraão. Aquele lugar de tormento é tão terrível que ele até deseja que os seus 5 irmãos não acabem ali também, porque no seu coração insensato ele queria que Lázaro subisse à superfície para lhes pregar sobre a realidade do inferno.
como se eles fossem convencidos. O homem rico lembrava-se perfeitamente de que tinha 5 irmãos. É que todos eram vaidosos e tão perdidos como ele. Porque, sendo judeus, a sua perspectiva nunca foi da eternidade. Senão, elas só queriam ter diversões vos procuravam da boa vida neste mundo. Infelizmente, isso que acontece no mundo inteiro, porque quase 99% da humanidade está em trevas, procurando vaidades como a prosperidade financeira ou o bem-estar familiar ou carreiras profissionais de sucesso. Mas, sem considerar a fé no Evangelho, embora todos conheçam o nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, os irmãos do homem rico, todos os judeus sabiam quem era Abraão, mas não partilhavam na sua fé. Será que os seus irmãos poderiam ter sido salvos? Só Deus sabe. No versículo 29, Abraão responde ao homem rico assim: Disse-lhe Abraão: Elas têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Estimado ouvinte, claramente toda a família do homem rico foram judeus, foram da circuncisão, todos os quais não preocupavam-se de terem a fé de Abraão. Portanto, os almas deles, pois tanto Moisés como os profetas falaram do Messias, por uma parte, estava a lei, sob a qual fazia saber ao povo quão pecadores eram e quão santo o Senhor é. No Antigo Testamento, o Senhor falava ao povo por meio dos profetas, porque eles testemunhavam o pecado da alma, da santidade de Deus e a vinda do Messias, entre outros. Além disso, ouçam-nos. A fé tanto no Antigo como no Novo Testamento, o tempo da graça de Deus, tem sido pelo ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 31, diz que pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu como os incrédulos, acolhendo em paz os pés. Pois Raabe acolheu os pés porque ouviu falar dos prodígios que o Senhor fez em favor do povo de Israel. Ela sabia que aqueles homens vinham do Senhor e fez muitos esforços para o esconder das autoridades de Jericó. Estimado ouvinte, tanto nos tempos antigos como nos tempos da graça, os perdidos devem ouvir a palavra de Deus, pois ela é a sua própria revelação. O que o homem rico perguntou a Abraão é como é que algumas pessoas religiosas, como alguns pentecostais, que se comportam muito similarmente. No seu delírio, afirmam ter sido supostamente levado por Jesus ao inferno e aos céus. É para dar testemunho ao imundo. Mas o que estas pessoas insensatas fazem é invalidar a palavra de Deus como única fonte da revelação. Porque se o que estas pessoas dizem é verdade, então devem registrar as suas experiências paranormais e incluí-las nas páginas da Bíblia. Da mesma forma, ao ouvir as histórias das pessoas insensatas, torna-se claro que contradizem a palavra de Deus de forma colossal. Embora não recomendo assistir estes falsos testemunhos. Finalmente, é impossível que o Senhor Jesus Cristo se preste a tal espetáculo, dado que a palavra diz claramente em Atos capítulo 1 que o Senhor Jesus subiu aos céus para se sentar à direita do trono do Pai Celestial, até que faça os seus inimigos o escabelo dos seus pés. Ora, estes testemunhos pentecostais são ridículos e falsos, pois alimentam a carne e a vanglória daqueles que os relatam. Vamos ler agora o verso 30. Disse ele: Não haverão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter como elas, arrepender-se-ão. Estimado ouvinte, o homem rico tornou-se muito mais louco por preferir como Abraão. Mas porque no seu coração impenitente ele tinha toda a razão que Lázaro fora entre os mortos para testemunhar a existência do lugar de tormentos, porque, de acordo com a sua opinião, elas poderiam ser salvos pelo método proposto por ele. Isso é equivalente aos sincretistas pseudo-cristãos que tentam misturar coisas do mundo para pregar, pois realizam mega igrejas, como Lakewood ou Hillsong, o que, segundo elas, é essencial colocar a música emocional
é se adaptar ao mundo. É porque dessa maneira os de fora serão salvos. Nada mais longo da realidade, estimado ouvinte. Vamos ler por último o verso 31. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. O oposto de Abraão foi notável. Pela segunda vez, ele contou-lhe que a Moisés e os profetas têm, porque a lei demonstra aos irmãos do homem rico quão pecadores éramos. É que há um Deus santo. Os profetas testemunham do Messias em que devem crer. Imagine por um momento que Lázaro houver subido para pregar para os irmãos desse homem. É porque não acredito que esse fato tenha sido mantido em segredo, porque talvez muitos judeus pudéssemos ter pensado que o mendigo Lázaro é o Messias, porque ele teria ressuscitado os mortos, já que ele estava muito ferido na porta do homem rico. É possivelmente muitos dos judeus o veremos confundidos se lendo o profeta Isaías que fala sobre o Messias, pensando que a profecia já estava cumprida em Lázaro. Estimado ouvinte, após a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, a alma de Lázaro foi totalmente redimida como o sangue de Cristo, elevada pelo Senhor Jesus para a mesma presença do Pai Celestial. Enquanto o homem rico ainda está em estado de tormentos, estará lá até o dia do julgamento, em que os livros serão abertos e todos os seus pecados cometidos na vida serão lidos para finalmente ser lançado ao mesmo lago de fogo eterno. O Senhor Jesus revelou aos judeus quão terrível é o inferno, pois eram inúteis as suas ganâncias, acumulando cada vez mais riquezas que são futilidades incertas. Jesus mostrou que a salvação das suas almas não é por cumprir a lei, mas pela fé, porque Jesus queria que esses judeus considerassem e salvassem suas almas daquele lugar assustador. Estimado ouvinte, se você ainda tem sido salvo, não seja como o rico rogando por misericórdia estando no inferno. Deus exige-lhe arrependimento e fé no Evangelho. Você deve reconhecer de coração que é um pecador que vai em direção ao inferno, que precisa urgentemente do perdão dos seus pecados, pois os seus pecados estão ligados à sua alma. E, portanto, ainda Deus está acima de você. Acredite com fé que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por todos os seus pecados de você, que o sangue de Cristo limpa a sua alma dos pecados seus, então Deus vai selar-lhe como o seu Espírito Santo até o dia da redenção do seu corpo físico. Então, quando você falece, não terá de ir ao seio de Abraão como Lázaro foi, senão que irá direito ao céu, à presença do mesmo Senhor. Estimado ouvinte, espero que o áudio seja de grande atenção para você. Se Deus permitiu, até o próximo áudio. Que Deus lhe abençoe.